Oi, gurias! Bem-vindas a mais um vídeo do Talk CB. E hoje é especial. Esse espaço nós vamos falar sobre saúde feminina muito além do consultório. Vamos buscar dúvidas de vocês que pesquisam no YouTube quando o assunto é método contraceptivo. Como escolher o melhor? Qual a diferença entre eles? Vamos direto ao ponto e desmistificar o que é verdade e o que é mito. Pergunta número 1. Doutora, é verdade que a pílula anticoncepcional acaba com a libido? Sim, gurias, a pílula anticoncepcional, ela pode reduzir o desejo sexual em algumas mulheres, não em todas. Isso pode acontecer porque ela bloqueia a ovulação, reduz a testosterona livre, que é um dos hormônios envolvidos no desejo sexual. Em algumas pacientes, isso vai se manifestar com a queda do desejo sexual. Não esqueçam que ele é multifatorial, então é individual, mas ela também pode levar a outras alterações, como dificuldade de ganho de massa muscular e, em alguns casos, ressecamento íntimo. Sendo assim, pílula anticoncepcional tem uma fisiopatologia por trás para redução da libido, mas não é em todas as pacientes. A avaliação individual da mulher, pensando que a libido é multifatorial, é muito além do contraceptivo oral. Pergunta 2. Doutora, eu quero fugir dos hormônios. O DIU de cobre ou de prata é a melhor opção para mim? Bom, vamos lá. Para quem deseja evitar hormônios, tanto o DIU de cobre quanto o DIU de prata são, sim, opções muito eficazes. A escolha vai depender bastante do histórico menstrual dessa mulher. Então, uma avaliação médica aqui vai ser fundamental. O DIU de cobre pode durar até 10 anos, mas costuma ter maior chance de aumentar fluxo menstrual e as cólicas em algumas mulheres. Já o DIU de prata, na verdade, ele também é um DIU de cobre, mas com um núcleo interno de prata. E essa prata vai ajudar a estabilizar a redução da fragmentação que o cobre ocasiona no útero, levando a uma inflamação. Na prática, o DIU de prata com cobre costuma durar cerca de 5 anos e muitas pacientes relatam uma adaptação um pouco melhor, com fluxo e cólica um pouco menores quando comparado ao DIU de cobre tradicional. Pergunta 3. Qual a diferença entre DIU hormonal e não hormonal? Com os DIUs não hormonais, como o DIU de cobre ou cobre com prata, você continua ovulando, mantém o seu ciclo natural. Eles vão atuar criando um ambiente intrauterino desfavorável à fecundação. A grande desvantagem é que podem aumentar o sangramento menstrual e as cólicas. Já os DIUs hormonais, como o DIU Mirena e Cailina, eles liberam no interior do útero levonorgestrel. Eles costumam a reduzir bastante esse fluxo menstrual para a mulher, ajudando o controle de cólicas, e também são bem indicados para mulheres com sangramento excessivo, algumas patologias como adenomiose ou necessidade de um controle maior do endométrio. Pergunta número 4. Qual é o método mais seguro? Existe algum método 100% garantido? Essa é uma das dúvidas mais comuns. A verdade médica é que nenhum método contraceptivo, fora da ausência de relação sexual, é 100% eficaz. Mas na vida real, os métodos mais seguros que temos hoje são os de longa duração, os que chamamos de LARCs, são os DIUs e os implantes. Eles têm taxas de eficácia altíssima, comparáveis ou até superiores à laqueadura tubária. O grande diferencial dos LARCs é a eficácia, não vai depender da memória da nossa paciente. A pílula pode sim funcionar muito bem, mas na prática, atrasos, esquecimento, vômitos, diarreia, rotina corrida aumentam sim a chance de falha. Pergunta número 5. Ficar sem menstruar faz mal? O sangue fica acumulado no nosso corpo? Gurias, esse é um dos maiores mitos do consultório. Muitas mulheres usam DIU hormonal ou fazem uso contínuo da pílula e ficam com medo de que esse sangue esteja preso.
Mas não é isso que acontece. A menstruação, ela é a descamação do nosso endométrio, aquela camada fina do útero, tá? Da parte interna. Então, quando você usa um método contínuo, esse endométrio tende a ficar mais fino, ele não aumenta. Se ele não engrossa, ele não tem material para descamar, ou seja, não existe sangue acumulado. O útero está apenas com uma camada interna mais fina e não acumulada. Mito. Pergunta número 6. É verdade que o anticoncepcional engorda? Essa é uma dúvida clássica. As pílulas modernas, em geral, não se associam a ganho importante de gordura corporal na maioria das mulheres. O que pode, sim, acontecer é uma retenção de líquido, uma sensação de inchaço, uma alteração da percepção corporal dessa mulher. A exceção que costuma chamar mais atenção é a injeção trimestral, como a Depo-Provera. Por quê? Porque ela pode se associar a um ganho maior de peso, alteração da composição corporal em muitas mulheres. Os DIUs e os implantes tendem a ser mais neutro nessa questão de peso, embora a resposta individual de cada mulher sempre pode ser considerada. Pergunta número 7. Quanto tempo o corpo demora para limpar depois que eu parar com a pílula? Não existe uma limpeza mágica no corpo feminino. O que acontece é a retomada do eixo do cérebro, ovário e útero, que estava completamente bloqueado pelo anticoncepcional. Esse retorno pode levar alguns meses para se organizar. Nesse período é muito comum para essa mulher uma menstruação que atrase. A pele pode oscilar e o corpo passar por uma fase de adaptação. Por isso, quando possível, vale muito a pena interromper o método com planejamento, avaliando seus sintomas, se conhecendo nutricionalmente, exames, contexto hormonal de cada paciente, porque na verdade o anticoncepcional não é a sua fisiologia. Se conhecer vai valer a pena nessa pausa. Pergunta 8. E o Implanon? É verdade que sangra sem parar? Gente, o Implanon é um implante de etonogestrel, um contraceptivo colocado no braço e funciona como uma progesterona isolada. Como ele deixa o endométrio extremamente fino, aquela camada interna do útero, algumas mulheres podem apresentar escapes, que não são sangramentos irregulares, especialmente na fase de adaptação. Esse escape do Implanon não significa que o método falhou. Significa apenas que o corpo está respondendo a um padrão hormonal do implante. Em muitos casos, o sangramento melhora com o tempo e, quando for necessário, existem algumas estratégias médicas para manejo dessa irregularidade que muitas vezes leva à falta de persistência do uso do método pela mulher. Gurias, não existe método perfeito. Existe o que se adapta melhor no seu momento de vida, no seu corpo, no seu padrão menstrual e principalmente nos seus objetivos. O que funciona muito bem para uma mulher pode ser péssimo para outra. Por isso, essa decisão ela é compartilhada, não deve ser tomada sozinha, nem baseada em busca da internet ou relato de uma amiga. O ideal é levar todas as suas dúvidas para uma consulta, escolher o método com base em ciência, contexto e individualização. Se esse vídeo te ajudou, deixa um like aqui, se inscreve no nosso canal e compartilha com as amigas. E não esquece de me acompanhar também lá no Instagram e no Spotify para continuarmos o nosso conteúdo e papo do Talk de uma maneira mais regular e diária. Beijo e até a próxima!